Fala aí pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do blog Engenheiro de Custos. Quem está falando é o Gustavo Martins e hoje vou responder uma pergunta muito bacana sobre quando eu posso usar verba. Eu recebi essa dúvida lá no Instagram, lá nas caixinhas de perguntas. Se você não segue a gente lá, já recomendo muito. A gente posta ali algumas obras que a gente acompanha de direção, que a gente realizou o orçamento, que a gente está ali acompanhando e mostrando a evolução, a prática do orçamento. Então, se você não segue a gente, segue lá, Engenheiro de Custos, no Instagram. A gente sempre está abrindo também caixinhas de perguntas. E eu recebi essa semana passada, achei bem interessante, Quando posso usar verba no orçamento, Gustavo? É correto ou é chute, Muito interessante essa pergunta. Antes de responder, eu preciso fazer aqui algumas observações, Quando eu comecei lá a fazer o orçamento, bem atrás aí em 2005, 2006, Ajudava a fazer os orçamentos numa construtora e sempre tinha esse problema, A gente recebia muitos orçamentos comerciais, orçamentos de pequenas obras, era uma construtora pequena e média, Tinha aí um faturamento de 10 milhões ao ano, 8 milhões ao ano, então era uma construtora que tinha vários tipos de tipos de execução de obra, na parte de prefeituras. Então a gente trabalhava muito com reformas de escolas, que era na época o FDE, que acredito que seja até hoje, o FDE que realiza. E nessas obras a gente sempre pegava, a parte de obras particulares também para fazer orçamento. A construtora sempre estava ali fazendo obras residenciais pequenas ou obras de reformas comerciais, Construção nova ou reforma. E sempre aparecia ali um ou outro sem todos os projetos. Então sempre tinha orçamentos para se realizar sem todos os projetos. E a hora que você pega orçamento sem projeto, claro que você tem que fazer visita técnica, tem que montar um croquis, fazer ali um pré-projeto para começar a orçar mais corretamente, mas tinha alguns que não tinha muito prazo, então você tinha que executar em 1 ou 2 semanas, então não dava tempo de você realizar o estudo tinha, claro, a visita, mas não dava tempo de você ter um pré-projeto ou até mesmo oferecer já um pacote para realizar os projetos executivos antes de dar um orçamento mais preciso, que geralmente a pessoa, o cliente, queria ter uma estimativa, queria ter uma ideia de preço, então não dá para ser feito isso. Então, geralmente na parte de instalações, principalmente nas instalações hidráulicas e elétricas, você tinha uma certa dificuldade, então eu via muito, até com quem eu estava aprendendo, os engenheiros que eu estava aprendendo ali, a fazer os orçamentos, eu via muito essas unidades no orçamento de verba, VB, quando você vê isso, você vai ver que já é uma unidade de verba, e muitas vezes era realmente um chute, realmente se elaborava todo o orçamento, tinha toda uma ideia do preço total do orçamento, e depois se discutia isso com os coordenadores, com os donos da empresa, que eram coordenadores, na época, diretores, E se discutia sobre isso, falava, olha, aqui está faltando a parte de instalações hidráulicas e elétricas e geralmente se resolvia de uma forma bem simples, Ligava às vezes para o empreiteiro, falava, olha, vem aqui, dá um orçamento para mim em cima de um projeto, o empreiteiro ia lá, também estimava, também dava um chute, E aí combinava, caso fechasse a obra, você que vai executar, já tem esse valor, vou arquivar aqui o valor, a gente vai realizar em cima desse valor. Se tiver alguma coisa depois a gente coloca aqui um acréscimo para ter também algum tipo de imprevisto e depois a gente acerta isso. Então a construtora já colocava esse preço, mas realmente era uma estimativa, realmente era um chute. Então isso acontecia demais, Tanto é que a gente desenvolveu o treinamento, o orçamento sem projeto, que é o nosso treinamento, tem mais alunos hoje, com mais de 4 mil alunos em todo o Brasil e fora do Brasil também. A gente desenvolveu também pensando nisso, quando não se tem esses projetos. E ao longo do tempo nessa construtora a gente foi melhorando muitos processos. Então a gente acabava recebendo, mas não fazia dessa forma mais, dessa forma de verba, dessa forma de chute mesmo, de estimar essa parte desse serviço. A gente fazia um pré-projeto antes, tanto de hidráulica como elétrica, para depois chegar no orçamento um pouco mais preciso. É claro que isso também é uma estimativa, vai gerar em torno de 10% a 20% a margem de erro, para cima ou para baixo, mas já melhora muito do que você pegar lá o item e falar, instalações elétricas geralmente é 7%, 15% nesse tipo de obra. A gente tinha isso, alguns parâmetros, E isso fica muito melhor, do que fazer esse tipo de estimativa, esse tipo de chute. Agora, se é correto ou não, vai depender do caso, Hoje em licitações, antigamente, pelo menos agora também não tenho muito contato com esse tipo de obra, mas antigamente você tinha que abrir ali a verba, Você tinha que colocar, você poderia colocar na licitação, você poderia colocar como verba também no orçamento, mas você teria que abrir e colocar ali, olha, considerei verba, mas é isso daqui que foi considerado. E aí você fazia uma memória de cálculo, Acredito que hoje também seja assim.
E muitas das vezes isso também acontece na realidade. Você pode colocar como verba, a gente também já participou de consultorias onde não existe, né, o serviço em nenhuma composição, você não tem esse serviço. Inclusive a pergunta dele foi em cima disso, quando não tem o serviço nas composições, se era correto abrir em verba. E aí sim, aí você faz toda uma elaboração da composição, como a gente ensina aqui. A gente tem alguns vídeos aqui no YouTube, no próprio blog, né, dependendo de onde você está assistindo, onde a gente fala sobre essa parte de elaboração de composição própria, né, essa parte de elaboração de composição nova, onde você vai inserir ali a parte do serviço, aí você vai ter os insumos, e ali você vai colocando insumo por insumo de material, mão de obra, equipamentos, e em cima deles você vai abrindo e executando essa composição. A gente já participou de serviços de reformas, né, de infraestrutura, de rodovias, onde não existia a parte de manutenção, serviço de manutenção de rodovias, né? Então a gente teve que abrir isso, e aí, de acordo com a experiência, de acordo com alguns contatos, ver principalmente a parte de equipamentos, a gente chegou numa composição fechada que aí era um tipo de verba, né, por pontos de reforma, mas muito mais preciso. A empresa chegou a ganhar essa obra e teve um bom resultado. Então, a hora de fazer essa parte de orçamento com verba, se é correto ou não, depende do jeito que você está fazendo. Se for um chute, como eu citei, que acontecia muito isso lá no começo da minha carreira, que eu via que acontecia muito, né, essa parte de colocar verbas e uma parte mais de estimativa mesmo, de chute, aí você vai ter um grande problema depois, que pode ser que dê certo ou não, né? Pode ser que você ganhe os outros itens e aí na parte de verba você tome um prejuízo e depois você tem que balancear isso no orçamento. Mas então, para ter um orçamento bem mais próximo, bem mais correto, é legal você abrir sim, fazer uma memória de cálculo, ir na obra, visitar, ver exatamente o tipo de serviço. Se for instalações, fazer um pré-projeto. Se for hidráulica, fazer um pré-projeto também. E isso vai diminuir as chances aí de erro depois de tomar algum tipo de prejuízo, alguma coisa do tipo, tá? Então, respondido aí, se é correto ou não, vai depender da situação. Sempre abre, sempre faça esse tipo de memória, se possível, tá? Se estiver aí executando um orçamento onde vai aparecer muitas verbas, tome muito cuidado, principalmente em reformas. Então, essa seria a minha orientação para essa pergunta. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Um forte abraço e até o próximo.